Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí no dia 23 de abril, dia de São Jorge, 8h20 da noite, para bater papo literário. Hoje foi um dia tenso, né? Muitas feijoadas, festividades. Eu fiquei em casa, sem correr riscos de ir pra rua e não voltar mais. Porque o Rio de Janeiro tá em festa. Mas hoje o trabalho me chama e a gente vai bater um papo com a autora nacional Rosicléa Moraes, ou Rose Ribeiro. Ela que é autora, deve estar chegando por aí. Já já a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais sobre ela e o trabalho dela, né? Muito bem. Eu acho que ela entrou aqui, ó. Rosi, querida, é você? Entra com um nome que eu não. Deixa eu ver se é ela. Não. Se ela entrar, gente, me sinaliza aí. Agora foi. Deixa eu ver. Olá! Oi, deixa eu virar aqui, né? Tudo bem, querida? Seja Você bem-vinda. tá bem? Eu tô ótima, e você? Eu tô bem, bem cansada. Ah, então estamos bem cansada. A Comeu gente cansa, né? feijoada hoje? Oi? Você comeu uma feijoada hoje? Não, não, hoje eu só trabalhei. Oh, meu Deus do Trabalho. céu. Tem que levantar às 5 da manhã, 7 horas, antes das 7 tem que estar na escola, e a vida segue. E a vida segue, né? Não A dá vida nem segue. para colocar uma feijoada aí no meio. Dia de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, é feijoada para todos os lugares. Você é de onde? Onde eu nasci numa cidadezinha chamada Cândido Mota. Mas hoje você está onde? E eu nasci em Cândido Mota. Em 95 eu vim para São Paulo, que meu marido veio trabalhar em São Paulo. E depois de 95, eu nunca mais fiquei por aqui, né? Fiquei em São Paulo, até de 95 a 2000. Depois fui para Osasco, fiquei 15 anos em Osasco e estou há 11 anos em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Olha, eu não conheço, só de ouvir falar. Você conhece o Rio de Janeiro? Já estive no Rio algumas vezes. Não posso dizer que conheço, mas já estive algumas vezes. Maravilha. Eu fui, na verdade, todas as vezes que eu fui para o Rio, eu fui a trabalho, né? Fiquei ali naquele Reduto da Lapa, né? Que é maravilhoso, né? Sensacional. Eu Lá é fui, uma... eu fui uma época pela Fundação Bradesco, há muito tempo isso, eu morava em Osasco ainda. Eu fui para o Rio e fiquei num lugar que era perto da Gávea, mas eu gravava na Gávea. Eu fui para gravar umas aulas para o canal Futura. Que maravilha! É, Eu fiquei, adoro o Canal Futura, gente. então, eu fui gravar, acho que eu fiz umas 5, não lembro se foi umas 5, 8 aulas com o Rassum na época. Na época eu nem sabia que era Rassum. E cheguei lá e descobri que ele era famoso, né? E eu fui pela Fundação Bradesco, que eu dava aula no Bradesco, e para gravar para a Rede Globo, né? Sim, E as gravações foi no estúdio da Globo, mas foi num estúdio que ficava na Gávea. sim. E a gente dormia num lugar que eu não me lembro onde era, mas não era tão longe, mas era um lugar que é onde tinha a Fundação Bradesco. Geralmente é ali, é o Maitá, Gávea, Catete, é tudo ali junto. E o mais longe é lá depois da Barra.
lá para Recreio, Vargem Grande, que eu acredito que não tenha sido. Não, porque era mais ou menos perto. Foi a primeira vez que eu entrei no avião, né? Para ir, já fui para o Rio de Janeiro, pensei, bom, se eu não morro no avião, morro no Rio, né? Então, era... Tu tem medo de avião? Tu tem medo de avião, Rodir? Hã? Tu tem medo de avião? Até hoje eu tenho, você acredita? Mas naquele momento, quando me falaram que eu ia para o Rio, eu falei, festejei pro Rio. Bem, perguntei como ia, né? Aí a coordenadora do programa, onde eu dava aula no Bradesco, me chamou lá e falou assim, ó, eu já comprei, né, já comprei umas passagens, eu vou com você não vai sozinha e tal. Ai, graças a Deus e tal, né? E nós vamos pegar o voo. Vou? Falei, não vou não, filho, não vou, não vou, mas não vou mesmo, né? Mas aí já estava lá, falou, vai ter que ir. Meu, que medo que eu passei, nunca passei tanto medo na minha vida. Eu fiquei lá. Depois eu fui outras vezes, daí eu fui pela Sherwin Williams do Brasil, em 2012, retornei para fazer oficinas de artesanato, para mostrar as tintas em spray, que eu trabalhei com as tintas em spray durante um bom tempo, né? E aí eu estive lá para mostrar uma outra vibe, né? Numa feira sabe essas feiras que lota de mulherada? Sim. Muito bacana. E aí, nesse momento, eu conheci o alemão, a comunidade do alemão, que a gente foi lá numa festinha que tinha à noite, sabe? Caramba! Lá no Alemão, gente, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, que hoje a gente nem brinca de entrar. Aquilo lá é inviável, imagina. Mas lá também não. Só que a pessoa que a gente foi, a turminha, a galera que a gente foi a convite de um que não tinha vontade. É diferente. É totalmente diferente. A gente passou a madrugada lá, sabe? Foi bem. Coisa boa. Bom, experiências, né? Exatamente, experiências. Faz bem, tudo faz bem, né? Chegando agora. Hoje a gente vai bater um papo com a autora nacional, Rosi Ribeiro. É Rosi, Rose, como é que você gosta de ser chamada? Na verdade, meu nome é Rosi Claire. E aí, ele ficou curto para Rosi. Por que fala Rosi? Porque não é Rosé Claire, é Rosi Claire, é R-O-S-I. E aí, eu tenho Joana no meu nome, que é Rosi Claire Joana. O Joana veio porque meu pai, na época que eu nasci, meu pai era muito católico. Aqueles católicos, bem católicos mesmo, né? E eu nasci no dia de São João, 24 de junho. É óbvio que ele ia colocar Joana, né? Eu nasci no dia de São João, então eu tinha que ser Joana. E o Ribeiro é da família do meu pai, né? E o De Moraes é do meu marido. Mas só que quando foi em 1996, eu estive com a Ana Maria Braga, eu fiquei de dezembro a outubro fazendo programa com ela na Record. E foi ela quem diminuiu meu nome, porque ela tirava o maior barato. Quando chegava lá, vou chamar Rose Claire, porque lá em Cândido Mota, como é divisa do Paraná, a gente fala o R muito puxado, né? Porta, sabe? Aí fecha a porta. Esse jeito arrastado do R, né? E ela tirava o maior barato. Nossa! E aí ela pegou e falou, eu vou diminuir esse nome e tal. E aí ficou Rosi, entendeu? Eu carreguei e aí, por conta dela, ela falou, vamos pôr Rosi Ribeiro, acho que combina e tal. Aí ficou, tá? Rosi Ribeiro. Mas meu nome completo é Rosi Claire Joana Ribeiro de Moraes. E o Moraes é com E não com I. Muito bem. Hoje a gente vai bater um papo e conhecer um pouco melhor a nossa autora Rosi Ribeiro. Ela que é jornalista, pedagoga, psicopedagoga, tanatóloga. Ela tem uma carreira aí dedicada à mediação escolar e à inclusão real. Ela é idealizadora do método acolhimento, conhecimento, afeto e inclusão. A autora atua diretamente no chão da escola, como ela coloca entre aspas, transformando a prática pedagógica em ferramentas de emancipação social e literária.
Menina, você trabalha com crianças atípicas, é isso? Isso, A isso, inclusão de crianças atípicas. isso. Qual a faixa etária? É qualquer. Na verdade, oi Maria Fernanda. A Maria Fernanda está aí. Oi para todos, né? Boa noite. Um oi bem assim, afetuoso, carinhoso, porque é bom, né, estar com pessoas. Eu gosto muito de gente, gosto cheio de gente, né? Bom, então, eu assumi aqui em Santana de Parnaíba em 2015 como professora adjunta. Eles fazem um concurso aqui em Santana, tem o professor titular da sala de aula, tem o professor adjunto e tem o professor especialista, que são das matérias, né? As matérias específicas, ciência, matemática, né? Enfim, inglês, enfim. E na época que eu fui prestar o concurso, que foi em 2014, eu saí o edital e tinha lá o edital para professor titular e professor adjunto. E eu fui, porque na verdade eu vim prestar concurso aqui por conta do meu marido. Meu marido queria de qualquer maneira morar em Santana de Parnaíba, ele botou na cabeça dele que queria morar em Santana de Parnaíba. E aí ele veio primeiro que eu, ele passou no concurso, veio para cá e falou assim: ó, eu vou morar lá em Santana. Ou você passa no concurso e vai para lá. Então, você fica aí e vai me visitar no final de semana, porque eu não quero nem vir aqui. Ele não queria mais morar em Osasco. E eu sempre fui apaixonada por Osasco, mas aí acabei vindo para cá. Prestei concurso e passei. Mas quando foi para eu me inscrever, a minha mãe me orientou: é melhor você fazer para adjunto, lendo lá o edital, porque você nunca teve sala de aula, e aí já entrar tendo uma sala de aula, de repente você não se adapta. Enfim, eu tinha me formado no magistério em 1982 e só vim a prestar concurso na área da educação em 2014, porque eu jamais imaginei que eu seria educadora. Embora eu tivesse feito já o magistério, eu sempre trabalhei na área social. Eu gosto da área social. E eu nunca tinha ido para a educação. E aí eu prestei o concurso, sabe assim, aquele negócio de desencargo de consciência. Meu marido queria que eu viesse para cá, eu vou prestar então o concurso. Prestei, mas eu até achei que eu não ia passar. Mas passei. E aí, então, eu sou professora adjunto desde 2015. Ser professora adjunto em Santana de Parnaíba significa não só substituir aulas. Nós somos contratados para substituições de aulas. Mas a gente, na verdade, eu falo que o professor adjunto aqui é o pilar da escola, são as pilastras da escola, porque a gente acaba apagando incêndio de tudo quanto é jeito, né? A gente substitui qualquer matéria, inclusive qualquer especialidade, mesmo sendo pedagogos, nós somos todos formados em pedagogia, mas tem aqueles pedagogos que têm algum curso, sabe, alguma disciplina, que é formado em alguma disciplina. Eu, por exemplo, sou formada em artes, fiz jornalismo, mas tem professores que são pedagogos, que são formados em inglês, são formados em matemática, e aí fica mais fácil na hora de substituir, né? Mas, além da substituição, nos também é concedido a função de estarmos com alunos de inclusão, que são alunos que têm, né, alguma deficiência ali, e a gente faz a mediação, né, faz o atendimento de acordo com a escola, né? Então, os gestores sentam com os professores e dividem lá quantos alunos tem de inclusão, vai para um, vai para outro, aí às vezes fica um só para substituir. E a gente vai se ajeitando. Então, desde 2015, janeiro de 2015, que eu assumi aqui, que eu estou nessa vibe de criar projeto na escola, eu sou apaixonada por projetos, e ser adjunto tem essa vantagem, né? Nós não temos uma sala de aula, nós temos toda a escola para nós, né? Eu sou apaixonada por ser adjunto, eu não presto nem processo seletivo para coordenação, ou um concurso para direção, nada, porque, e nem para ser titular, porque eu acho que ser adjunto é a vibe do momento, assim, né? Eu estou já há 11 anos nessa função, e eu gosto muito, porque a gente tem uma escola inteira para dar conta, né? Um dia está substituindo matemática, daqui a pouco você está entrando em inglês, daqui a pouco você está em geografia, daqui a pouco você está em arte, eu estou substituindo arte agora para os oitavos e para os nonos, então, e fazendo projeto, e eu acho que é muito bacana. Então, eu sou professora adjunto na escola. Muito bem. Ela, como diretora da Túlio Atelier Editora, coordena projetos de escrita coletiva com alunos do ensino fundamental e dá vida a obras que humanizam o olhar
sobre as diferenças. É a autora do livro O Castelo de Porta Amarela, que a gente vai bater um papo já já. Ela mostra pra gente a capa. Ó, O Castelo de Porta Amarela, referência no combate ao analfabetismo sistêmico e no fortalecimento da educação inclusiva. Atualmente, a nossa autora, ela dedica-se à escrita de 2 novas obras que refletem sua pluralidade. O infantil Eu, o Saruê e o João Francisco. Esse não está pronto ainda, né? Tá quase. Está saindo do forno. Uhum. Esse livro que une afeto e natureza. E o potente, Enfrentando o Fim até o Fim. Esse também está publicado? Não, eu estou terminando também. Eu estou seguindo com 2 livros. Na verdade, eu amo escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. Eu fui para a escola muito cedo, antes da idade normal, porque eu sempre gostei da escrita mesmo. Eu sempre gostei de escola. Na verdade, eu sempre gostei de escola. E o que acontece? Esses 2 livros que foram citados aí, são 2 livros que eu estou seguindo para a escrita. Eu, Saruê e João Francisco. João Francisco é meu marido. É uma história muito engraçada, porque a gente... Oi, Tereza! Beijo! A Tereza está falando, tá assistindo a gente aí, ela de Minas. E irmã do meu marido. E essa história, o Saruê e João Francisco, é uma história muito engraçada, é uma história muito assim, linda. Acho que as pessoas vão amar, porque conta de verdade o que aconteceu durante um período aqui na minha casa, que tivemos que conviver aqui, né, com o Saruê no quintal, eu e meu marido. Foi bem divertido. Saruê. Olha, o Saruê, eu conheci esse nome de Saruê aqui, que as pessoas, quando viram eu publicar as fotos, isso é um Saruê, porque eu pensava, será que é raposa isso aí? Tinha medo de raposa, né? Eu tenho uma história de raposa para contar, e é uma história engraçada, mas é uma história assim, que me remete a medo, né? Da minha infância. E quando eu vi aquilo ali, com aquele rapão assim na minha lateria, eu pensei, subi correndo aqui e falei, João, você tem raposa. Ele, que raposa? Nem tem raposa aqui. E aí, na verdade, sabe, é como se fosse um gambá, né? É um rato transformado. Porque é tudo da mesma família, né? Família. Eles são enormes. E aqui onde eu moro, tem muito isso. É esse bicho aí, mas aí, olha, cara. E aqui onde eu moro, tem muito bicho. Tem saruê, tem coati, tem muito coati aqui, mas coati anda de bando, assim. É de 20, 23, 24, 25, sabe? Coati, tudo junto, assim, sabe? Ela atravessa a estrada. É muito engraçado. Então tem muito saruê, muito coati, macaca, sabe aqueles macaquinhos? Teve uma vez, inclusive, meu marido estava aqui na varanda, né? Ele me chamou, só fez assim para não assustar os macaquinhos. Tinha uma fileira de macaquinhos ali na cerquinha em frente à minha casa, né? E eles pararam e ficaram me olhando assim. Meu marido deu tanta risada porque eu falei assim, uai, será que eles estão me achando que eu sou da mesma família, né? Tipo, opa, achei alguém. É muito engraçado. História. Oi? E aí o Saruê virou história. Virou uma história. Eu estou terminando e vai para a ilustração, né? Já contatei uma ilustradora. E vai ficar muito, muito bom, porque a ideia é, inclusive, eu ver se eu coloco, inclusive, no Elefante Letrado, sabe? Aquela plataforma do Elefante Letrado, porque ele está bem bonito mesmo. Mas olha, não vamos falar sobre esse livro para não dar spoiler. Espera ele sair primeiro. Ele Enfrentando o Fim até o Fim, que eu adorei esse título. Aliás, esse livro também vai ser assim, um must, né? Porque eu conto, com o olhar de tanatóloga, né? Eu conto a história, a história de vida minha com meu marido,
da doença, né, que passou por aqui e que a gente conseguiu ficar junto do começo ao fim, ali muito junto, muito grudado mesmo, para enfrentar o fim, né? Porque o enfrentamento do fim é só para quem vive mesmo, né? Só para quem vivencia. Quem não sabe o que é a tanatologia, é voltado para quem estuda a morte, para quem estuda o morrer, o luto. A gente já falou muito sobre luto aqui no canal, os impactos emocionais de perdas. Então há um leque imenso para esse perfil, para esse profissional, que inclusive costuma trabalhar ali em hospitais, clínicas funerárias, instituições de saúde, né? Grupos também, se eu não me engano, de apoio e atendimento terapêutico. Isso. Então, só para abrir esse parênteses aí. A nossa autora hoje trouxe para a gente, inclusive, 2 livros, que o primeiro é o Castelo de Porta Amarela, que ela está segurando ali na mão. Só que tem um outro, não tem, Rosi? Ou eu estou equivocada? Tem um outro que já está pronto, na verdade, ele está pronto, eu estou só esperando uma pessoa, eu convidei 2 pessoas para fazer o prefácio, né, para escrever o prefácio, então eu estou esperando resposta dessas 2 pessoas para a gente colocar o prefácio e já mandar para a gráfica, né? Ele já está na diagramação e está assim, pronto para sair da diagramação, que é uma jornada especial. Esse livro, uma jornada especial, por isso que eu falo da leitura coletiva, da escrita coletiva, ele nasceu no ano passado com uma turma de alunos do 5º ano. E por que esse livro está lindíssimo, ele tem 80 páginas, está diferente desse aqui, que esse aqui é bem pequenininho. Esse Uma Jornada Especial, não, ele está com 80 páginas ilustradas, e ele está bem... Você está paralisada? Acho que ela paralisou, né? Não, Oi? eu tô aqui só compartilhando a live com o pessoal. Pode continuar, a gente está te ouvindo. Então, e ele surgiu ano passado porque em maio do ano passado, porque uma outra função que o professor adjunto tem aqui em Santana é a função de as escolas que são período integral, porque tem acho que 9 escolas aqui em Santana que são período integral. As crianças do Fundi 1, que é do 1º ano ao 5º ano, eles entram às 7 da manhã e saem às 16 horas. Então, tem um período do dia entre a transição do período regular para o período de oficina, que é o período da tarde. Eles têm um recreio que é acoplado ao almoço, ao tempo de almoço, e eles ficam em sala de aula num determinado momento chamado recreio dirigido. E esse recreio dirigido, ele tem esse nome dirigido porque nós, professores adjuntos, acompanhamos esse recreio. E dentro desse recreio, que eu acho incrível, porque professor adjunto, se quiser fazer projeto, é meio complicado, porque a gente entra numa sala hoje, amanhã pode ser que a gente não entra mais, né? Então, a gente, às vezes, vai entrar numa sala uma vez no ano, e depois não vai entrar mais, sei lá, eu, né? Mas o recreio dirigido, a gente está ali presente todos os dias. E aproveitando esse gancho do recreio dirigido, o ano passado, eu introduzi um projeto para as crianças do 5º ano, que era um projeto de leitura, mas eu queria que eles lessem os clássicos. Eu acho que a escola hoje, ela não está como no meu tempo, que a gente lia clássicos a partir do 4º ano, que a gente lia Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? E aí eu falei com eles, nós vamos ler livros. Aí eles querem ler gibi, querem ler livro pequenininho, né? Nós vamos ler livro de verdade. O que é livro de verdade? Acima de 100 páginas. Vamos escolher livro acima de 100 páginas. E nós vamos escolher Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Essa de Queiroz, José de Alencar. Então aí a gente começou a ler. Eu tenho um tanto de livro aqui na minha casa. Eu tive uma biblioteca, depois essa é uma história para ser contada depois. Eu tive uma biblioteca aberta à população, dentro de comunidades, né? E aí eu peguei alguns livros aqui e levei. Eu tenho a coleção do Machado, enfim, eu levei. E a gente começou por um conto que era A Carteira do Machado de Assis, para eles terem noção de como que era e eles amaram.
Aí eu levei uma caixinha, né? Sabe essas caixinhas de madeira, de ficha? E levei as fichas para que eles fizessem, para que eles entendessem como é que era pôr ali fazer o dia a dia, a rotina deles com essa leitura. E a gente começou em maio. Quando chegou em agosto, eu falei para eles assim, a gente foi fazer uma roda de conversa, e eu falei para eles assim, escuta, mas vocês leram até agora esse tanto de livro, vocês não vão escrever nada, não? Vocês não vão escrever uma história? E aí surgiu a vontade deles escreverem uma história. Mas eu achei que a história que cada um ia fazer por si e tal. Só que daí eles começaram a conversar, mas a gente podia fazer uma história coletiva e tal. E deram o nome, uma jornada especial, eles que deram o nome. E mesmo assim eu achei, bom, um livro aí, né, de umas 4, 5 páginas, porque aluno de 5º ano, né? Mas só que daí eles começaram a viajar, sabe assim? Porque eles decidiram que eles iriam contar a história da criança que eu faço mediação de inclusão. E eles acompanharam, é a mesma turma de 2021 até 2025, que é do 1º ao 5º ano. Então, é a mesma turma. Então, eles falaram, poxa, a gente tem que contar essa história. Então, eu peguei os portfólios dessa criança e a gente montou mini editora. A gente montou uma editora em sala de aula. E aí, então tinha a turma que pegava os portfólios para analisar, investigar os portfólios e fazer a escrita. Então, aquela turma da redação, né? Tinha a turma da ilustração. Então, aí a galera que estava ilustrando através do que eles estavam garimpando ali nos portfólios. Tinha a turma também que não queria nem escrever e nem ilustrar, mas que fez algumas brincadeiras com dobraduras, respeitando as histórias página a página. E teve a turma que ia para a edição, no Adobe, fazendo tudo ali acontecer, né? E eu ali como mediadora, entendeu? A gente fez um coletivo de reminiscências, onde eles escreveram 5 capítulos. Cada capítulo é um ano, né? 21, 22, 23, 24, 25. E cada capítulo é um ano. E cada capítulo é aberto com um astro, uma estrela, sabe? Tem capítulo que inicia com Marte, outro inicia com Saturno, e aí eles vão contando a história, eles vão narrando essa história de 2021 a 2025, tudo que acontece em sala de aula com essa criança. E eles ilustraram, sabe? É um livro incrível, só que ele não será vendido, esse livro. A gente eles elencaram algumas universidades que eles pesquisaram, e que a gente tem, né, que eles têm o desejo de deixar esse livro nas universidades, onde tem pedagogia e voltada à pesquisa de inclusão, para ter como pesquisa mesmo de como que é a inclusão em sala de aula sob o olhar de crianças de 5º ano. Gente, que sensacional todo esse movimento, porque isso incentiva a criança, o adolescente, o pré-adolescente a estar em contato com a literatura, com a escrita, num mundo cheio de telas, cheio de TikTok, rede social, esse movimento e mais a aceitação deles para o movimento. Não houve resistência, eles toparam, e isso é o mais incrível. Porque hoje o que a gente vê é adolescentes e crianças fugindo de literatura clássica, de livro físico, de leitura que para eles não servem e não vão agregar para nada na cabeça deles. E essa aceitação é muito boa, porque faz esse movimento numa fase de desenvolvimento intelectual primoroso. Caramba! E foi um projeto assim que me emocionou muito, porque eu comecei o projeto, mas não tinha assim. Comecei, mas eu não achei que fosse ter tanta notoriedade, sabe? E eles levaram muito a sério. Eu jamais vou esquecer essa turma. É uma turma de 5º ano B, e essa turma foi assim, eles levaram muito a sério, eles eram como mini escritores mesmo. Teve uma feira, a gente começou em agosto a escrita, teve uma feira em novembro da Ciartec, que é a Feira de Ciências, Arte e Tecnologia, e eles quiseram participar, fazendo ali a ideia, né, passando para os visitantes a ideia de uma editora.
E aí foi quando eu falei, já que vai ter, eu vou abrir uma editora de verdade, abri a editora, Túlio Ateliê Editora. O Túlio Ateliê é o nome que meu marido deu, já na época que a gente tinha um ateliê para sobreviver. E aí eu quis conservar esse nome, em homenagem ao meu marido. E a gente montou ali, eles recebiam os pais, os visitantes, né, explicando como é que surgiu a história, como é que eles colocaram, como é que eles lidaram com essa questão de trabalhar com Adobe, né, que é para poder fazer ali a edição, margear e tal, ilustrar, né, de acordo com as páginas, e onde não tem ilustração que não deu tempo, eles buscarem as imagens, né? E aí foi para a diagramação para dar um requinte, né, mais sofisticado para o livro, mas assim, eles fizeram o livro, a gente vai fazer o lançamento agora, pretendo fazer o lançamento até o final de maio, se Deus quiser. Será um lançamento, assim, glorioso, né? Porque, na verdade, foram eles que fizeram. Lógico que eu tive ali, né? Eu dei meu pitaco ali na hora mas vamos escrever desse jeito, o que vocês acham, tudo, mas tudo foi conversado com eles. E teve páginas que teve alunas que escreveram, que criaram uma página, assim, uma história que elas criaram, elaboraram, sabe? É um livro bem incrível mesmo, assim. É um livro que vale muito a pena, infelizmente, acho que não vai vender, porque foi feito de maneira coletiva. É um livro que eu vou carregar para fazer parte de publicação e do meu mestrado, né, que eu pretendo começar no ano que vem, e na área da inclusão. Eu sou especialista, né, nas deficiências, e eu acredito que quem pegar esse livro assim, para manusear está encantado, porque é um projeto. E falar disso hoje, no dia 23 de abril, que é o dia do livro. Exatamente. E aí, o Castelo de Porta Amarela surge como? Então, o Castelo de Porta Amarela, ele surgiu numa dor, né? Dentro de uma dor, na verdade. Eu assumi aqui em Santana de Parnaíba em 2015, janeiro de 2015. E nesse momento, eu fui para uma escola de período integral e foi, assim, muita novidade para mim. Eu estava apaixonada, né, pela função, embora eu tenha sofrido bastante, porque eu fiquei como a única adjunta numa escola até que grande e de período integral, mas foi bom, foi uma experiência incrível. E foi nesse ano de 2015 que eu conheci o menino, na época que ele estava no terceiro ano, e ele ele teve paralisia cerebral, né? No nascimento ali teve uma complicação, ele teve paralisia cerebral. Por conta disso, ele ficou com uma dificuldade para andar, então ele usava andador para andar. E ele tinha também DI, sinais autísticos, enfim. E naquele momento, em 2015, me assustou um pouco, sabe? Foi a primeira vez, eu estou chegando na escola e vejo aquela situação, e eu fiquei um pouco assustada, assim, caramba, como é que consegue lidar com criança assim, né? Eu fiquei pensativa. E tinha um momento, assim, de que não estava bacana, não estava dando ali conexão entre a família e a escola, eu percebi isso, assim, por alto, de longe, né? Bom, quando chegou no final do ano de 2015, eu fui convidada, né, pela gestão para assumir uma sala de aula de quarto ano, e eis que o menino estaria na sala de aula de quarto ano. Então, quando me disseram que eu ia assumir essa sala, porque a professora titular ia estar afastada de fevereiro até outubro, na verdade ela se afastou de dezembro, final de novembro de 2015, ia ficar afastada até outubro de 2016, pelo período de que ela ia ter neném, depois emendar com licença-prêmio, e aí, né, gerenciou toda uma quantidade boa de afastamento. E aí ia dar para uma professora adjunta a sala, e era eu que estava ali era eu que tinha que assumir. E aí, naquele primeiro momento, eu falei, não vou pegar essa sala. Primeiro, que eu nunca tive uma sala de aula. Segundo, que eu pegar uma sala de aula que tem ele, eu não vou pegar, porque eu não vou dar conta, não tenho competência para isso. Né? Não dá, eu nunca trabalhei com inclusão, enfim. Bom,
Aí a coordenadora falou assim, olha, você pensa, você tem o mês de janeiro para pensar, tem dezembro e janeiro para pensar, em fevereiro começa as aulas. Você pega meu telefone e me liga se você vai assumir. Eu fui para Candipota lá passar o final de ano com os meus pais. E fomos, eu e meu marido fomos para lá, e a gente ficou lá um tempo e conversando com a minha mãe meio que me desafiou, sabe? Ela falou, uai, mas você fez magistério e falou que não ia dar aula. E fez, prestou concurso, passou e está dando aula. E aí agora você vai fugir do problema na escola? Então não é para ser professor. E aí deu sabe, falou um monte. E aí eu fiquei pensativo, falei, caramba, não é verdade. E aí eu liguei para a coordenadora e falei, eu vou pegar a sala de aula. E voltei para cá, para Santana, em fevereiro, quando eu assumi, eu falei para ela, olha, eu vou pegar a sala de aula, mas com uma condição. Eu vou pegar uma semana, vou ver se eu dou conta, se eu não der conta, eu vou entregar a sala. Eu não vou ficar, porque não tem porquê, né, ter problema na minha vida de não dar conta. Eu sou muito franca. Se eu não der conta, eu vou falar que eu não dou e pronto, né? Sim. E peguei a sala. Bom, eu tinha alguns desafios, né? Conhecer, de fato, ele, porque ele fazia algumas coisas que, né, não eram legais. Conhecer ele, conhecer a turma toda em relação a ele, como é que era esse movimento. Trazer a família de volta para a escola, né, numa conexão bem bacana, porque é importante que a escola e família trabalhem junto, óbvio, né? E eram esses os meus desafios. E dar conta daquela sala de 32 alunos, com 8 crianças com dificuldade de aprendizagem, mais o nosso príncipe aqui, né? E aí eu pensei, e dia que logo na primeira semana, né? Eu estava tomando banho, eu chegava aqui, comentava com meu marido e tal, subi, fui tomar banho, e eu comecei a chorar no banheiro e comecei a falar com Deus. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu preciso de uma luz, eu preciso de algo que seja mega diferente, assim, para eu dar conta. Que vergonha, que mico eu chegar lá e falar que não dou conta em uma sala de aula, gente. E aí eu comecei a falar com Deus debaixo do chuveiro, conversar alto mesmo, falar. E lavando minha cabeça e tal, veio essa história. Aqui que eu pensei, falei, já sei. Muito bem. Eu vou fazer com que todos pertençam a uma única história. Eu posso trabalhar a sala de um jeito e o menino do outro. Não tem como, vai ter que ser tudo junto. E para ser tudo junto, tem que ter uma história. Então eu criei a história, o Castelo de Porta Amarela. Por quê? Porque a sala de aula, naquele momento, não sei se hoje é assim, essa escola, mas naquele momento as portas das salas eram amarelas. E por que o castelo? Porque eu falei, eu vou criar uma situação em que eu estou no castelo, que eles têm que obedecer à rainha, que sou eu, né? Tem uma rainha, tem um príncipe, que é o menino, né? O menino que eu tinha que fazer a inclusão dele ali. E as crianças eram os membros do castelo. Eu falei, eu vou lá e vou contar essa história. Essa história tem que fazer acontecer, né? E eu comecei. E aí eu saí do banheiro, veio tudo no meu cérebro. Eu tenho mania de toda vez que eu vou tomar banho, as ideias brotam, entendeu? Eu até demoro no banho, porque meu cérebro não para. Às vezes eu tô dormindo e o cérebro... Meu cérebro é desse jeito. É meio doido o negócio. E aí, eu saí rapidamente, enrolada na toalha e escrevi. Eu tenho até escrito em sulfite. Dobrei a sulfite assim, saí para escrever. Escrevi. Enquanto eu não terminei, escrevi. Terminei. Eu queria uma história curta, rápida, que a pessoa que fosse fácil de ler ela todinha, que se encaixasse ali, né, nessa conexão, nessa vibe de que estava todo mundo dentro da mesma situação, e tinha que funcionar. Ela tinha que ser uma história funcional, né? Então eu escrevi, aí desenhei, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa. O que é? Porque daí eu pensei assim, eu vou ter que estudar loucura. Porque eu tenho que ser louca, eu tenho que ser muito louca, mais louca do que eu já nasci. Porque para eu enfrentar todo esse caos, né, e eu dar conta, eu tenho que ser mais louca do que eu já sou. Mais louca desde quando eu nasci. Então eu comecei, aí eu procurei no Google. Quem é que eu tenho que estudar? Loucura. Eu tenho que estudar loucura. Eu tenho que estudar loucura. E aí veio a Anísia da Silveira, lá no Google. E aí eu comecei a estudar a Anísia da Silveira. E aí eu fui assistir o filme, e aí eu fui, aí eu entrei na Anísia da Silveira e despenquei, né?
E aí eu comecei a criar até música. Eu criava música, e eu via aquela loucura. E eu falava, meu Deus, é esse mundo que eu quero para mim. É o mundo que eu quero, é esse mundo que eu quero para mim. E aí eu falei, e através dessa história, através dessas músicas que eu estou criando, e aí fui buscar outro tipo de música, aí já que, olha, eu fiquei apaixonada pela sala de aula. Foi naquele dia, naquela noite, né? Eu me apaixonei pela sala de aula. Gente, essa sala de aula vai ser a melhor do universo. Criei a história e fui com a história. Não. E logo nos primeiros dias ia ter a reunião de pais. Então, eu falei, bom, agora a tacada principal é eu ir na casa desses pais. Naquele momento, ficaram meio assustados. Eu percebi que eu assustei um pouco, né, a cidade, porque não era normal o professor ir na casa, né, na casa de aluno, fazer o que na casa de aluno, né? Mas eu andei, peguei meu carro, eu e meu marido fomos lá nesse bairro e começamos a fuçar lá no bairro e perguntar, vocês conhecem o menino assim e tal? Descrever o menino para ver onde que o menino morava, porque a escola não ia dar endereço, né? E aí, descobri onde o menino morava. Aí foi num domingo, à noite, falei, vou fazer surpresa. Vou chegar lá no domingo e ver quem é de fato esse menino. Se esse menino é do jeito, na casa, se ele é do jeito da escola, né? Sim. E aí eu fui lá, os pais assustaram um pouco de eu chegar lá à noite, assim, de professora, mas professora, que professora. E aí expliquei para eles a minha ideia e falei, eu quero que vocês estejam na reunião de pais. É primordial. Não, mas nós não vamos na reunião de pais. E eu quero que vocês estejam na reunião de pais, porque vai ser o diferencial. Vocês vão ver que não é nada igual. E aí tinha uma outra professora adjunta, se tornou minha amiga. Ela desenhou uma guitarra de papelão. E aí, esse menino, ele tinha o cabelo comprido, tinha o cabelo assim, sabe? Tinha o cabelo comprido. Ele era mais lindo, ele era bonito demais. Ele era muito charmoso e tal, né? Aí ele tinha o cabelo comprido, ele tinha cara de artista. E aí ele pegou essa guitarra, e aí eu ensinei uma música para a turma, né? Que era uma música, inclusive, do Teatro Mágico. E aí as crianças cantavam essa música do Teatro Mágico, que é lindíssima essa música. E aí ele tocava a guitarra, de faz de conta, né? E aí a gente recebeu as famílias ali naquele momento, daquela primeira reunião, no começo do ano, receberam esses pais, né, que estavam distante da escola. Eles chegaram meio assim e tal, mas quando os pais chegaram, eu aguardei um momentinho orando para que eles viessem, né? E aí eles chegaram por último. Quando eles chegaram com o menino, aí foi quando eu abri o meu papel sulfite e li a história. E li a história para eles. Todos os pais choraram. E eu falei, essa história é a nossa história daqui para frente. E nós teremos muitos bons momentos, né? E tivemos mesmo. Eu criei um projeto chamado No Contexto do Avesso. E a gente ganhou em âmbito nacional esse projeto. Por conta do que nós vivenciamos dentro da sala de aula, entendeu? A sala de aula se transformou mesmo no nosso castelo de Porta Amarela. E as crianças, no começo, eles se assustaram, né? Porque, como assim que a gente vai ter que respeitar um príncipe que não nos respeita, né? Tinha ali um negócio ali, né? E aí, tinha inclusive uma menina que ela batia muito de frente com ele e ela se tornou a princesa, né? Então, nós tínhamos um príncipe, uma princesa, uma rainha, faltava um rei, né? As crianças falaram, falta um rei. E aí, nesse negócio do falta o rei, quem vai ser o rei? E na escola tinha um único funcionário, inspetor de aluno, dentre os inspetores de aluno e o pessoal da limpeza, tinha um homem. E ele, inclusive, ele tem a formação em pedagogia, mas ele era inspetor de aluno. E aí, eu sempre gosto muito dele, acho que até hoje ele está na escola, ele é o campeão da escola, né? E aí, o tio Eudes vai ser o nosso rei. Então aí viu o Eudes, né, virou o rei, e inclusive fala na história da rainha, do rei, do príncipe, da princesa e os membros do castelo, né? E a ilustração, eu não sei desenhar. E na época, eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu tenho um tostão, né? Como é que eu vou fazer a ilustração, né? Porque a ideia era realmente fazer... Você entende a ilustração de dentro do livro? É tudo no lápis de cor. Ai, que lindo! É tudo feito no lápis de cor. E aí,
eu tinha muita vontade de ter o livro físico assim, sabe? Pegar no livro. Mas eu não tinha tostão, não tinha tostão. E estava muito difícil naquele período, muito difícil. A nossa vida não estava muito fácil aqui, não. Aliás, não estava nada fácil. E aí eu pensei, meu Deus do céu, vou ficar com essas coisas, mas eu vou pensar alto, eu vou sonhar, né? Que um dia vai ter um livro de verdade, né? E aí eu liguei passou um bom tempo, e eu pensei, eu vou pedir para os meus sobrinhos fazer. Porque meus sobrinhos, na época, eles eram adolescentes, acho que tinha 14, 15 anos. Eu falei, mas eles desenhavam bem. Aí eu mandei a história para o meu irmão por e-mail e pedi para o meu irmão, fala com eles, eles não fazem para mim, mas assim, na manhã. E aí eles desenharam. Passou um tempo, meu irmão manda os desenhos por e-mail. E aí eu pensei assim, então ficou os desenhos no e-mail e a sulfite na minha gaveta. Muito bem. Ficou lá. 2017, 18, 19, ganhamos o prêmio, saí da escola, fui para outra escola, fui para outras escolas, mas o papel ficou lá, né, na gaveta. Em 2023 eu perdi minha mãe, em maio de 2023. Em 2024 eu perdi meu pai e meu marido. E então, em 1 ano e 4 meses travado, eu perdi 3 pessoas primordiais na minha vida. Meus pais e meu marido. E eu conheço meu marido desde que eu tinha 14 anos. Eu vou fazer 64 esse ano. Então, em 2024, eu tinha 62 e estava com meu marido desde os meus 14 anos. Então, para mim, foi assim, foi uma cacetada, um ponto até bem no meio da cara, que eu fiquei meio assim, né, sem saber o que fazer. E aí, eu peguei uns dias de licença, né, para ficar em casa, e eu fui fazer uma faxina nas coisas, tirar coisas dele ali, das gavetas, e achei a cópia. Aí falei, caramba, é agora. Aí corri no computador para ver se eu tinha os desenhos ainda, né? Achei os desenhos, e aí comecei a investigar como é que eu fazia para fazer virar livro, né? E sem dinheiro, sem marido, sem pai, sem mãe, aí não tinha mais ninguém nem para pedir socorro. Caramba! Então, em 2024, no final de 2024, já, comecinho de 2025, eu consegui rodar o livro. Eu consegui fazer o ISBN eu sozinha. Aí falei com meu filho ajeitou uma pessoa para fazer diagramação, para fazer virar livro mesmo, porque estava escrito ali com caneta Bic, né? E aí virou livro. Ele é pequenininho, mas ele é muito gostoso de ler. Sabe aquele negócio de ler e você ficar com aquele desejo de quero mais? Eu quero mais um pouquinho. Eu acho muito legal isso. Que maravilha! Porque aí a diagramadora teve que fazer retoque no desenho, porque como era a lápis feito por adolescente, por criança, né, praticamente, estava bem fraquinho, então teve que recarregar um pouquinho, tal, no próprio lápis e tal. Deu um trabalhinho, sabe, para fazer. É um livro que ele não saiu barato, porque deu trabalho para fazer. Mas além do trabalho que deu para fazer, é uma história real de algo que assim, era improvável, entendeu? Só quem vivenciou naquele momento para saber o que foi isso. O que foi, sabe? Essa vivência, essa convivência. Eu trouxe para minha casa para conviver com a gente assim em determinados momentos, sabe? Para que criássemos vínculo mesmo. Eu fui estudar Pichon, eu estudei Henrique Pichon para poder entender de vínculo, mas não é aquele vínculo de conexão ali individual, de um para o outro ali, de parentesco e tal. É o vínculo né, pelo saber, pelo objeto, esse vínculo corporativo, de como que a gente cria os vínculos para que de fato aconteçam os aprendizados, entendeu? Então, se ler a história, embora ela seja muito pequenininha, vai entender que, se a gente quiser, embora seja muito difícil, muito complicado, a gente consegue, sabe? É muito estudo, é muita leitura, é muito convívio, é muito bater cabeça, mas é algo que transcende algo que a gente imagina que não possa acontecer, mas acontece, entendeu? São famílias que se conectam, são livros espalhados por tudo quanto é canto. Você vem na minha casa, tem livro por tudo quanto é lugar, né? De tanto que eu leio, estudo. Então, precisou estudar muito.
para que isso se tornasse real, sabe? E eu fiz de modo autônomo. Eu tenho ainda alguns exemplares para vender, e eu estou vendendo ele agora para poder financiar uma jornada especial, né? Que também está saindo de maneira autônoma, embora seja um coletivo, né? Eu tô enfrentando essa jornada aí especial de maneira muito especial. Então vai ser o segundo livro de maneira autônoma e que dá muito trabalho. A gente sabe que dá muito trabalho, né? Hoje ler é fundamental, é primordial, é prioritário, é incrível, é necessário, mas a gente sabe que tem as dificuldades, né? Para que se aconteça uma boa leitura. Agora, me diz uma coisa, qual é o seu arroba para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, comprar o livro? Qual é o seu Instagram? rosiribeiro.com.diy. DIY é o DIY. Eu vou marcar a autora como colaboradora aqui na live. E aí vocês podem segui-la, podem acompanhar no perfil dela também todo o bate-papo. Ficou com dúvida, curiosidade, manda um direct para ela. Vocês estão vendo que ela é muito gente boa, aberta, receptiva. Ela vai aí encaminhar o livro para vocês, O Castelo de Porta Amarela. E tá lindíssimo, gente. Uma história lindíssima também. E vocês viram, né? Uma trajetória marcada pela inclusão para a educação. E isso é muito raro. Muito mesmo. Você está de parabéns, tá, querida? Obrigada. E é bom porque, assim, o que a gente vê muito falar de inclusão, mas através de clínicas, né, através da área da saúde. E a educação, estar no chão da escola, vivenciando o dia a dia, né, as lutas ali de como fazer de modo funcional, de modo a conectar mesmo a escola com o saber, né, um aprendizado de fato. Isso é um tanto quanto complicado, mas é palpável, né? Exatamente. Amor, só te agradecer por esse bate-papo. Eu adorei conhecer você. Eu também. Sempre que você quiser. E mais uma vez, parabéns pelos teus livros e pela tua trajetória. Obrigada. Agora daqui a pouco a gente vem com jornada especial. Que delícia! Combinado. Tchau para todo mundo. E aí, querendo, é só me chamar aí no rosiribeiro.com.diy, que a gente dá um jeito de entregar. Já foi livro para tudo quanto é canto aí esses dias. E ainda estou com alguns exemplares aqui. Muito obrigada. Maravilha. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.